Então, Isso fiquem aí. esperando à vontade aí. Bacana, Mais Renan. uma Então a gente vai, horinha, mais uma horinha. vamos agora para o terceiro bloco e a gente vai falar em profundidade agora como funciona o programa Tony, as oportunidades e a jornada para que você possa vir para cá nesse programa aí de 2 anos com a gente, tá? É uma mudança, é um impacto, mas é um impacto para o bem. Vamos lá. Vamos falar agora, então, no terceiro bloco. Por favor, Rogério, só me confirma se está tudo ok, vocês estão vendo, se está tudo ok. Tá tudo ok, Zé. Tá tudo Boa, ok. vamos lá. Pessoal, então vamos agora falar de mais detalhes do Tony, como ele nasceu e a profundidade desses detalhes. Primeiro ponto, pessoal, quais são os principais desafios? A gente já falou aqui um pouco no início, o Rogério comentou sobre a essência, o conceito, o Paulo falou da questão motivacional. Mas na nossa experiência, a gente percebeu, não são só esses, mas são os principais pontos que passam pela cabeça de quem está querendo fazer uma jornada internacional, são as perguntas, os anseios, as inseguranças. E a gente buscou condensar aqui aquilo que mais a gente ouve para quem tem interesse numa experiência internacional, aquilo que surgem de dúvidas e de questões. Primeiro, em relação à documentação, como é que eu faço para permanecer de forma legal no país de destino que eu quero ir? Esse normalmente é um grande anseio. Como que a gente resolve isso? Vamos falar lá na frente. Segundo, como é que eu chego nesse lugar? Quanto custa para eu poder me deslocar do meu local base, né? O transporte, né? O investimento que eu vou ter que fazer para sair do meu país, para ir para o país de destino? Qual que é o custo disso? Para onde eu vou? Outro local, outra questão é aonde eu vou ficar? Para onde eu vou? Como que eu vou alugar? Quanto isso custa? No caso de uma família, será que tem escolas próximas? São boas ou não são boas? Outra coisa é o trabalho. Todo mundo, assim como eu, Rogério, todos que estão aqui, a gente tem um trabalho, a gente precisa pagar nossas contas, a gente precisa ter uma atividade. Como que eu vou conseguir esse trabalho, né? Aonde eu vou conseguir esse trabalho? Como que eu consigo ter a minha remuneração para eu conseguir pagar as minhas contas e me manter de forma estruturada e digna no país de destino? São questões logísticas, né, que são importantes e que muitas vezes batem no nosso coração, batem na cabeça, geram aquela dor de estômago e que muitas vezes a informação ela é dispersa, desestruturada e hoje em dia, com o mar de informação que a gente tem, muitas vezes elas mais nos atrapalham do que nos ajudam. Outro tema é, ok, como que eu vou me manter nesse novo local? Será que eu vou conseguir me adaptar? Será que eu vou conseguir fazer o fit cultural? Eu vou me adaptar a essa nova cultura, no caso a cultura europeia? E outro tema recorrente, ok, eu vou ganhar em euro, muito bom, bacana, eu ganho em real hoje, mas qual que é o custo de vida? Consigo ter alguma fonte de comparação, né? Esse local para o qual eu estou indo é mais caro, é menos caro? Como isso funciona? Não são só essas as perguntas, mas essas são as principais. É sobre elas que o Tony ataca, é nesses pontos que toda jornada estruturada e segura nós buscamos endereçar e apoiar o talento que vem conosco nessa jornada. É fazer com que você reduza o teu anseio, a tua insegurança, a tua preocupação com esses temas, porque é exatamente eles que a gente vai falar daqui para frente. Bom, primeiro, antes de você conseguir participar do programa, nós temos aqui algumas questões, alguns temas importantes para que você possa iniciar o programa conosco. O que é um talento altamente qualificado que pode entrar no programa Tony e participar? Ou seja, é aquele primeiro ponto inicial. Primeiro, você precisa ter uma graduação de universidade. Uma graduação universitária. Não precisa ser em tecnologia, pessoal. Já foram várias perguntas feitas. Por quê? Nós temos, inclusive, participantes no nosso programa já da versão 2022, que são da área de história, de engenharia elétrica, de outras áreas. Mas precisa ter uma graduação, porque parte do programa é a questão educacional e é uma pós-graduação. Porém, como nós estamos interagindo com vagas e oportunidades de tecnologia, nos perfis que nós vamos apresentar, você tem que ter no mínimo 3 anos de experiência comprovada. E é muito comum na nossa área de tecnologia ter profissionais de outras áreas que fazem um reskilling, que optam por seguir uma outra carreira, ou seja, tem uma graduação numa área, mas tem experiência comprovada em tecnologia. Como comprovar a experiência? Com contratos de trabalho, na CLT, com prestação de serviços, no seu currículo e na nossa entrevista.
ou em cursos e graduações paralelas. Terceiro, é a questão do inglês. O Paulo comentou aqui que nós somos a porta de entrada, Portugal é uma grande porta de entrada para projetos da Europa, ou seja, não é só falar o português de Portugal ou o português do Brasil adaptado. A nossa comunicação base entre projetos na comunidade europeia é o inglês. Por isso o inglês é primordial. Então nós temos a necessidade de ter profissionais que consigam se fazer perceber em inglês. E das primeiras validações é a questão do seu nível de proficiência, que vai de A1 até C2, então B1 Plus é uma necessidade mínima para poder participar do programa. E nós deixamos por último, mas é o ponto mais importante, é a real motivação para uma oportunidade internacional. O Paulo comentou isso na parte que o Rogério interagiu, e eu reforço aqui, o que é a real motivação? Qual é a tua aspiração? Qual é a tua real motivação para essa mudança, para essa jornada internacional? E tudo isso nós avaliamos, fazemos um assessment através do nosso modelo que nós desenvolvemos dentro do programa do Tony. E é isso que eu vou comentar agora. Como que a gente faz essa avaliação, né? Primeiro, a partir do momento que você tem interesse em ter uma experiência internacional, ou seja, você tem a vontade de fazer essa experiência, está querendo seguir essa jornada e tem aquelas características básicas de um talento internacional que eu acabei de comentar, o primeiro ponto que nós fazemos através do nosso modelo, através do que nós chamamos de Tony Assistant, é avaliar a sua real motivação. Então existe um conjunto de avaliações que são feitas e são 4 elas: a motivacional, o inglês, a questão personalidade e a questão técnica. A questão técnica vocês já fizeram, já passaram por um programa de aceleração da DIL, e com base nesses 4 pilares, nós identificamos se você, através da nossa visão, do nosso algoritmo, é um profissional para uma experiência internacional que ainda não está apto, que nós chamamos de newbie, ou profissional que tem alto potencial, ou seja, você está quase lá, você já está no nível que você ainda não é um pró, ou seja, não está apto a simplesmente seguir por conta a sua experiência profissional, mas que você tem alto potencial. É com base nisso que, através da nossa plataforma e do nosso dia a dia, nós o apoiamos e nós desenvolvemos um programa para fazer com que você, que é potential, que realmente tem o potencial para a experiência internacional, possa evoluir e evolua conosco e possa se tornar, em até 12 meses, um profissional pró e poder ter autonomia para viver e ter a sua vida estruturada no país de destino, no caso agora Portugal. Nós acompanhamos você durante toda essa jornada, você tem um scoring e nós entendemos que, após essa jornada, você está preparado para oportunidades internacionais. Opa, perdão. Pequeno errinho aqui, voltando. Peço desculpas aqui pela questão técnica. Vamos lá. Você está apto para oportunidades internacionais, ou seja, a partir dessa jornada toda que você concluiu, você tem a capacidade de participar de diversas oportunidades em diversas áreas e países. E nós, obviamente, com esse ciclo, vamos ganhando mais informações para aprimorar o nosso programa para outros profissionais. Agora, pessoal, aqui é o ponto crucial. O que está dentro do programa, desse processo de pós-graduação e desse trabalho? Nós desenvolvemos uma educação, ou seja, além de você iniciar o trabalho com uma empresa parceira, nós desenvolvemos um processo educacional através de uma pós-graduação que acontece aqui em Portugal, na Universidade Politécnica de Leiria, no Politécnico de Leiria. Nós vamos falar sobre Leiria, vamos falar sobre o Politécnico um pouquinho mais à frente, e o porquê de Leiria aqui em Portugal, para vocês entenderem que isso ataca aquelas perguntas, aquelas dores que eu comentei recentemente. Mas o primeiro pilar, ou seja, o conjunto de conteúdos que são gerados na pós-graduação e no que nós chamamos de Talent Lab, ou seja, é um laboratório para que você consiga evoluir de Potential para Pro, é o tema da imersão na comunicação do inglês, para que você consiga fazer o fit da sua comunicação. Segundo, é a questão do fit cultural. Através da educação, ou seja, as aulas acontecem à noite e aos finais de semana, nessa pós-graduação que dura 12 meses, você vai ter um conteúdo muito forte sobre a questão cultural europeia,
comportamental na questão de negócios, no seu dia a dia de trabalho, e os seus direitos e deveres locais como um cidadão. Ou seja, aqui em Portugal, quando você nasce aqui e é um cidadão, assim como nós no Brasil, nós praticamente vivemos os nossos direitos e deveres no nosso dia a dia e nós aprendemos por osmose, pelos nossos pais, pelos nossos professores. Para quem vem de fora, existe uma necessidade de acelerar este conhecimento, entender o que são os documentos, os direitos, os deveres, as regras. Então, um conjunto de conteúdos são colocados para que você consiga fazer esse fit cultural e que você consiga estar mais apto a exercer os seus direitos e os seus deveres aqui na região. Porém, é necessário também algumas pílulas de conhecimento técnico, que nós chamamos de Tech Reshape. Nós adicionamos aqui conhecimentos tanto de Java.NET e terminologias ágeis, e dependendo do parceiro, do partner que está envolvido e está patrocinando essas vagas, existem também alguns conhecimentos customizados. Tá? Além do conhecimento, ou seja, de toda essa parte educacional, o que nós agregamos para entregar a solução para aquelas dores e perguntas? Primeiro, nós cuidamos de toda a parte documental, ou seja, todos os documentos necessários para que você saia do Brasil, para que você esteja aqui de forma legal e estruturada, nós cuidamos. Nós entregamos também a passagem de vinda do talento para vir para cá, ou seja, você que está selecionado, que foi identificado, a sua passagem de vinda para cá é paga por nós. Terceiro, nós, durante 12 meses, durante o período de formação educacional, que você está a trabalhar para a empresa partner, você vai estar dentro de um dos nossos co-livings, tá? Nós temos o apartamento, nós temos aqui local para que você não se preocupe com que lugar que eu vou, como é que eu alugo, qual que é o custo. Nós já fazemos isso para você e você vai para um co-living space, que é como se fosse um flat, e nós vamos mostrar mais detalhes aqui na frente sobre aonde e qual a infraestrutura que está lá. Porém, para quem é uma família, ou seja, aqui está vindo uma pessoa com um acompanhante ou uma pessoa só, vem para o nosso co-living. Se você vem com um Family Pack, que é uma opção que nós temos também, nós fornecemos, ao invés do espaço, um valor, que nós vamos falar mais à frente também sobre o valor que faz parte do Family Pack. E você, trabalhando durante a sua formação, ou seja, durante 12 meses estudando à noite, e trabalhando durante o dia, você vai ter, obviamente, o seu salário, a sua remuneração pelo trabalho efetuado. Só para vocês entenderem, são 180 horas durante 12 meses relacionadas a inglês, a colaboração de questão cultural e a questão técnica. Durante os primeiros 12 meses, você vai trabalhar para a empresa partner por, no mínimo, 1.800 horas, através do Tony, e a garantia de que após esse processo de formação e trabalho, você tem um contrato de trabalho por no mínimo mais 12 meses. Então, são 12 meses estudando e trabalhando, mais 12 meses trabalhando através do programa Tony para a empresa parceira. Importante, após este processo de 24 meses, você tem a liberdade de tomar a decisão de se manter conosco através do Tony Pro, porque nós entendemos que você já evoluiu para Pro, ou você pode tomar a decisão de ser contratado pela empresa partner diretamente, ou, obviamente, buscar uma oportunidade no mercado. Totalmente livre, as portas estão abertas, você está preparado, quem toma a decisão é você. E estamos aqui discutindo a nossa próxima turma, que inicia o processo seletivo agora em janeiro, e nós vamos falar sobre o timeline um pouquinho mais à frente. Ou seja, o nosso programa Tony ele é organizado por cohorts, por turmas, né, de pessoas que vêm num grupo para cá para trabalhar em empresas parceiras e fazer a formação educacional aqui na pós-graduação. Vamos para o próximo. Bom, agora eu vou passar a palavra aqui para o Rogério, para ele falar um pouquinho sobre o local e um pouquinho mais sobre Leiria para vocês. Bom, pensando em trazer uma experiência sempre boa para quem está vindo pelo programa Tony, a gente se preocupou com um detalhe muito importante, né? Como você vê o mapa de Portugal aqui, você vê que a região de Lisboa e Porto são regiões onde há uma densidade maior, né, populacional. Então, ou seja, nessas duas regiões aqui, quais são os desafios que as pessoas vão enfrentar? Custo de vida mais alto e principalmente a questão do aluguel, do housing, né? Tem muita gente que tem vindo para Portugal e tem desistido, e vocês já devem ter escutado aí no Brasil, porque às vezes ela entra pelas cidades mais caras, né?
e você chegar aqui e começar a morar, né, em Lisboa e no Porto, você vai ser impactado nesse custo de vida e principalmente para o aluguel que acaba assustando. Dado isso, a gente procurou uma região que ela fica exatamente no meio, né, entre nós falamos região centro, né, que é Leiria, né, que é um distrito aqui de Portugal, onde você tem aí todas essas cidades, né? Para quem conhece aí as Ondas Grandes, né, de Nazaré, né? Nazaré pertence ao distrito de Leiria. Então, a gente procurou uma região boa, a cidade de Leiria, onde fica o Instituto Politécnico, essas pessoas vão ficar sediadas, estudando e também morando, né, nesse co-living que a gente arrumou, e numa cidade onde o custo de vida é mais baixo, onde você vai ter ali uma qualidade de vida excelente em relação à segurança, escolas, a gente vai mostrar aqui um pouco, até o próprio Instituto Politécnico de Leiria é excelente, e onde você não vai ter uma experiência ruim de início, né? O que a gente quer causar é um bom impacto. A experiência, a melhor experiência de você chegar estruturado no país, chegar numa cidade agradável, com segurança, não que Lisboa e Porto também não tenham segurança, tem também, mas principalmente é um lugar onde você consiga ter um impacto menor em relação ao custo de vida, né? E Leiria é um bom conjunto. A gente costuma dizer que é Full Stack Valley, né? Porque é uma região que, primeiro, tem mais de 40 tipos de empresas e indústrias diferentes, né? Desde a indústria de molde de plástico, tecnologia, lugares onde hidrogênio verde está sendo trabalhado de forma muito forte, cultura de pesca, né, e tecnologias para pesca, né? O próprio Instituto Politécnico de Leiria tem, né, uma universidade em Peniche, que é outra cidade praiana muito interessante. Enfim, a gente procurou esse local para que justamente seja o local onde você tenha, né, a melhor experiência possível. E só para alguns, quem assistiu a nossa primeira live, né, para essa turma do Tony aqui, viu ali, né, e isso está disponível no YouTube da Dil, né, 3 Tonys, né, que participaram com a gente, e eles adoraram Leiria, né, são apaixonados pela cidade, e alguns dos Tonys que vieram com a gente fala Tonys, né, essas pessoas que participaram do programa, fala que, olha, vocês arrumaram um problema, que a gente gostou muito da cidade. Então, é uma cidade fantástica para se morar e com uma estrutura muito interessante, né? Aí, Zé, não sei se você quer complementar mais uma coisa, mas se não, vamos colocar o vídeo de Leiria aqui para você se entusiasmar, tá bom? Tá sem som, viu, Rogério? Zé, não sei o que aconteceu que está sem o som aí. Eu acho que precisa compartilhar com o áudio. O som agora? Começou e parou de novo, viu, Zé, o som.
Pessoal, falou que não está ouvindo. Estão me ouvindo agora, Rogério? Sim, tá. O som do vídeo que não tá aparecendo. Não tá reproduzindo. Agora? Não. Aí, Renan, não sei se você tem alguma dica aí, mas o som não tá, né? É que quando ele coloca para compartilhar, ele tem que compartilhar com áudio. Porque Ah, tá. eu acho que ele compartilhou sem áudio, entende? Daí para ele o áudio Você sai, colocou. né? É. Só um segundo, vamos então. Tem um botãozinho ali, ó. Compartilhar com áudio. Enquanto que o Zé tá arrumando aí, só fala assim, pela imagem da cidade, né? Leiria é uma cidade com muita vida, porque é uma cidade universitária, né? Enfim, e às vezes o pessoal vai para cidades aqui de Portugal que são cidades bem pacatas, né? Leiria tem muita vida, né? Então, tem vida noturna, tem tudo, né? E como vocês podem ter visto aí no vídeo, né? Deixa eu ver se agora foi. Por algum motivo, não... No começo parece que tava, né? Você conseguiu compartilhar com áudio, Zé? Seu Castelo de Leiria. Ô Zé, isso daí é um vídeo local ou é um vídeo, um link? Manda para mim aqui no chat privado, daí eu posso compartilhar se você quiser. Nossa, mas é lindo mesmo. Seu centro de Leiria aí. É um castelo aí ao fundo. É uma cidade apaixonante. Eu, particularmente, gosto bastante. E aí, quem for participar também vai ter chance de falar com os Tones, né? As pessoas que já estão aqui, né? Bom, vamos passar para frente, não, Zé? Bom, Se você quiser também, Zé, compartilhar esse link também para o pessoal ver depois, sim, se sim. tiver público, né? Daí você pode colocar aqui no chat já direto para Já clicar vou, em assim que eu todo mundo. terminar de compartilhar a tela, eu faço isso. Show de bola, tamo E junto. aqui a gente vai passar um pouquinho algumas fotos do co-living, ou seja, onde as pessoas que vêm pelo programa Tony vão estar hospedadas, né? Então, esse aqui é um café que tem lá né, nesse co-living, né? Que é um lugar onde há muita interação, né? E o detalhe aqui é que você vai ter um quarto que não é compartilhado, não vai ter banheiro compartilhado, como se fosse um flat, né? Aí para o Brasil, como você tem um banheiro, tem uma mini cozinha, né? Né? Aí você puder passar para frente, a parte de biblioteca, aí já é o quarto, né? Como que é o quarto, para vocês terem ideia como que é. Uma mini cozinha, né? Com geladeira, aqui se fala frigorífico, tem lavanderia ali própria, bem baratinha, né? Enfim, e é uma boa estrutura para começar, né? É um local bem central, você vai a pé para o centro de Leiria, 5, 10 minutos no máximo, né? Então, uma zona bem, aqui, região a gente fala zona, né? Então, só para vocês já se acostumarem, né, com o vocabulário local, né? Para quem vai vir para cá. Então, esse é o nosso co-living, que é o casulo, tá? Onde as pessoas que chegam vão ficar hospedadas por lá. E aí temos também um próximo, né? E aqui é um local onde nós temos um escritório, né? Que é um coworking, né? Então, para quem vier pelo programa Tony, né? Apesar de hoje ser trabalho, a maioria remoto, mas a gente tem esse espaço onde ali tem os hot seats que a gente fala, né? Que a pessoa pode ir trabalhar. De vez em quando foi inaugurado esse ano, a gente vai passar esse vídeo também aqui. O som também não está. Esse nosso coworking,
Ele fica no centro de Leiria, no mercado de Leiria, um coworking que foi inaugurado agora no mês de outubro, agora desse ano, tão novinho, bem central, onde ali as pessoas que vierem pelo programa podem trabalhar também. O som não está saindo mesmo. E aqui a gente vai passar um vídeo também da universidade, do Instituto Politécnico de Leiria, onde vai ser feita a pós-graduação em passar pelo programa do Tony. E agora também a gente vai passar uma escola, que é considerada a melhor escola pública do país, que fica na região de Leiria, também para vocês terem ideia um pouco da qualidade, né? E do que é essa escola, que é Henrique Sommer, né? Que fica em Maceira, em Leiria também. Uma escola pública, tá?
Bom, Então pessoal, é isso. a gente vai depois disponibilizar esses links todos, provavelmente porque tivemos aqui uma questão técnica do som, provavelmente foi na minha máquina, eu vou ter que reiniciá-la, mas como a gente não vai ter mais vídeos daqui para frente, vai ser só conteúdo, então eu vou ter aqui a responsabilidade de disponibilizar todos os links, vocês conseguem acessar também depois para poder ouvir, mas acho que já conseguiram ter uma visão geral aí do que é o Full Stack Valley Leiria, né, com os pontos todos do IPL, com o tema da cidade, o nosso coworking space e o co-living space. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre a parte de custo de vida. Isso aqui é uma comparação em relação é uma plataforma chamada Numbeo, tá aqui o link também, tá aí o nome dela. É uma plataforma que é de colaboração, então, obviamente, cidades que são maiores têm mais informação, às vezes tem mais formas, mas é uma referência melhor do que, obviamente, nada. A gente fez aqui uma pequena comparação entre São Paulo e Leiria em termos de custo de vida. Então, o poder de compra em Leiria, através do euro comparado com São Paulo, é 175% maior o poder de compra, por ser em euro e também por estar numa cidade e num país com uma moeda mais forte. Os custos de mercado, ou seja, aqueles custos básicos, e também se você entrar no site você vai ver ali quais são esses custos que fazem parte dessa cesta, né, o que eles chamam de groceries, 13% abaixo, né, comparados com São Paulo. E a gente trouxe aqui também não só as coisas que são menores, mas também aquilo que é maior. E um dos pontos na Europa, vocês vão perceber, e quem faz essa jornada, os custos relacionados a serviços normalmente são mais altos. Tudo que envolve serviço e tudo que envolve valores, que envolve muita atenção e serviço, normalmente os valores são um pouco mais altos. Leiria é um pouquinho mais alto, né, em termos de serviços de restaurante, e obviamente os aluguéis, né, que como o Rogério comentou, em Portugal o aluguel tem sido um desafio grande, por isso que nós escolhemos Leiria, e por isso também que nós fornecemos durante 12 meses um valor para quem vem num Family Pack, e também oferecemos o nosso co-living space para quem vem acompanhado, para que não tenha essa preocupação durante o período de 12 meses, e se adapte e busque efetivamente os lugares mais estruturados. Lembrando que também a média de São Paulo é a média de toda a cidade de São Paulo, não das áreas mais nobres de São Paulo, tá? Ponto importante, aqui a gente tem boas escolas, ou seja, elas são públicas, como a gente comentou ali recentemente, nós vamos passar o link também dessa escola, que é até uma referência aqui no distrito de Leiria, em Portugal. Nós temos um bom suporte também da saúde pública e, obviamente, é um país muito seguro e a cidade ainda mais segura, no caso Leiria. Então, um overview ali do custo de vida e da situação do comportamento de vida aqui em Leiria, aqui de Portugal, tá? Bom, vamos aqui para a fase já mais detalhes sobre as vagas que nós temos disponíveis. O Paulo comentou de duas delas, mas vamos entrar agora nos detalhes dessas vagas, tá? Dos job descriptions, do que faz parte desse cohort. A gente tem no mínimo 15 posições a serem preenchidas, então essa turma tem no mínimo 15 pessoas. O primeiro perfil é o Back-end Developer Java. Tá? Então, assim, o que é o Back-end Developer Java? É alguém, obviamente, que desenvolve na tecnologia Java, tem experiência de, no mínimo, 3 anos desenvolvendo em Java, de preferência em Java 8 ou superior, e que conheça técnicas, né, e design patterns, ou seja, que esteja habituado aos padrões de desenvolvimento de software. E só uma dica aqui, pessoal, aproveitando essa aceleração, é que
nas entrevistas aqui em Portugal, e normalmente os gestores e líderes técnicos, eles dão muito valor não para o detalhe da sintaxe da linguagem, como o próprio Paulo comentou, mas sim questões estruturais, arquiteturais, em termos de engenharia de software. Então, a primeira dica de sucesso é, se você não tem ainda fresco na memória, voltar e dar uma recapitulada nos termos dos padrões arquiteturais, de design patterns e temas relacionados principalmente a Solid, para quem está vindo trabalhar com back-end ou trabalhar em microserviços. Mas o mais importante é ter experiência em desenvolvimento Java, ter experiência em microserviços e experiência em ambientes complexos de alta concorrência de muita volumetria, tá? Os detalhes estão aqui explicados e descritos para que você possa fazer uma revisão baseado no teu próprio perfil. Esse é o primeiro perfil de back-end Java. O segundo perfil é o perfil de Full Stack Developer.NET, né? Recapitulando um pouco do que o Paulo comentou, para Itachi, é conhecer .NET Core, ou o .NET 6 superior ou o .NET Core 3.1 superior, com experiência também em React ou mesmo Angular, tá? Então, assim, ter no mínimo 3 anos de experiência. A questão do inglês, ela é muito importante. Por quê? Porque, como a gente mencionou, a colaboração com as equipes aqui em Portugal e fora de Portugal é feita toda ela em inglês. Então, reforçando, para quem vai vir trabalhar como um full stack developer.NET, ter conhecimento de Solid, ter conhecimento de padrões arquiteturais, ter conhecimento e trazer isso bem fresco para o processo de entrevistas, vai te ajudar muito a seguir, né, e ser selecionado nessa jornada conosco. E o terceiro perfil que faz parte desse processo conosco é a questão do engenheiro de dados, do Data Engineer, né? Reforçando, o que é o Data Engineer? É alguém que tenha conhecimento em soluções de Business Intelligence, mas que tenha também profundos conhecimentos sobre o Kimball Data Warehouse Design Principles. São os princípios de desenho arquiteturais de um Data Warehouse seguindo as práticas e os princípios do Kimball. Porque as entrevistas têm muito questionamento, né, e perguntas em relação a questões dos princípios arquiteturais de um Data Warehouse. E, obviamente, demonstrar experiência, né, com ETL e também com SQL. São pontos fundamentais. Dentre esses outros pontos das responsabilidades-chave e o que é mencionado aqui como nice to have, que o Paulo também já demonstrou. Então, pessoal, fica aqui para que vocês possam revisar item a item, para que vocês possam fazer a sua autoavaliação e é com base nisso também que o processo seletivo vai decorrer. E falando de processo seletivo, pessoal, como que isso vai funcionar? A gente trouxe aqui, né, 2 timelines, ou seja, o timeline do processo seletivo e o timeline do programa, né, ou seja, do programa de 24 meses, para que fique também aqui mais claro para quem quer embarcar conosco nessa jornada, tá? Primeiro, como vai funcionar o processo seletivo? Ele tem aqui 4 passos. Quais são esses passos? Primeiro, é esse processo de aceleração, né, onde você já fez um teste, já se homologou, está aqui com a gente assistindo esse processo de conteúdo de aceleração, entendendo o que é o programa e os detalhes todos envolvidos. Esse é o primeiro step que a gente está executando agora. Segundo step, a partir do momento que você passou pela aceleração da DIL e se engajou com esse processo e tem interesse por uma próxima etapa e foi selecionado dentro do processo da DIL, você vai passar pelos nossos assessments do Tony, aqueles exatamente que eu apresentei, avaliando temas do inglês, comportamental, técnico e motivacional, principalmente. Feito esse assessment conosco, aqui com a equipe do Tony, nós vamos te encaminhar para a empresa parceira, ou seja, a Premium aqui é a Itachi, mas nós temos outros partners também que participam conosco nesse cohort, nessa turma, e os processos de entrevista, como o próprio Paulo já comentou, a gente prepara muita informação para que esse processo seja mais célere, para que não seja um processo tradicional. Porém, podem ocorrer até 3 entrevistas. O normal são 1 ou 2 entrevistas. Então, é uma entrevista com a empresa tecnicamente, né? Ou seja, uma entrevista técnica com a empresa partner. No caso, hoje nós temos aqui a Itachi como sendo um Premium Partner.
E essa entrevista técnica vai dar o sinal verde ou não para que você possa seguir. Pode acontecer até 2 entrevistas, em casos extremos acontecem 3, tá? Não é a prática, vai em média 1 ou 2. Você, sendo selecionado e tendo passado pelo processo e o sinal verde e o green light, este processo, em média, demora até 45 dias. Ou seja, não é um processo super rápido, também não é super demorado. Por quê? Porque existem passos a serem validados, estruturados e acompanhados. Porém, nós mantemos aqui um tracking e um canal de comunicação super estruturado com quem está participando, seja desde o início com a DIL, seja conosco, seja com a empresa parceira. Tendo o sinal verde, ou seja, no processo seletivo, no processo de avaliação, a própria empresa partner vai te dar um grade, ou seja, ela vai dizer, na visão dela, se você vai de 1 a 5, ou seja, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, que também vai direcionar, né, qual que vai ser o pacote de compensação que você vai receber. E isso normalmente é nos fornecido pela empresa partner após as entrevistas. Feito isso, e engajado no programa, como que funciona o ciclo de vida do programa, que dura 24 meses, pessoal? Então aqui a gente tem uma janela e um detalhamento de como funciona o primeiro ano e como funciona o segundo ano, e nós destacamos aqui 3 trilhas que são super importantes na nossa jornada. É a trilha do seu relocation, é a trilha, obviamente, da sua jornada de trabalho e a trilha educacional, ou seja, são 3 coisas que acontecem nesses 2 anos em paralelo para que você consiga ter o sucesso da sua jornada internacional. Então, entrando aqui em mais detalhes, desde o M1 até o M12 e depois quarter a quarter do segundo ano, a gente vai falar em primeiro do seu processo de relocation. Primeira etapa é o seguinte, até 2 meses nós temos que ter toda a documentação local, ou seja, o seu visto ser emitido no local base no Brasil. Tá? O processo de visto, ele é um processo que tem se acelerado, tem melhorado, e nós temos várias técnicas de como obter esse visto. Tá? A gente trabalha como empresa aqui em Portugal como uma sponsor para o seu visto, e tem vários tipos de vistos que podem ser identificados, a gente avalia caso a caso e determina o melhor caso para o teu perfil, para que em até 60 dias esse visto esteja na tua mão, e você possa fazer o quê? Fazer o teu processo de vinda para cá, o seu transporte para cá, essa logística de vir para cá, da passagem de vinda, o seu deslocamento para o teu co-living space, nós fazemos e gerimos tudo isso para você. E, após isso, não encerrou. Tem uma série de documentos, tem uma série de processos que ainda precisam ser feitos aqui em Portugal e que podem levar até o M7, né? Que é a emissão da sua residência, dos seus documentos locais, dos seus atestados. Tem uma série de ações e documentos e procedimentos que ocorrem durante esse período. Então, ele pode demorar até 7 meses. Nós vamos suportar e acompanhar durante toda essa trilha. A segunda trilha é a trilha do trabalho, ou seja, logo no início nós podemos já iniciar um trabalho remoto, ou seja, você a partir do Brasil já pode começar a trabalhar para a empresa partner aqui em Portugal. Existe um asterisco porque algumas empresas partner não permitem o trabalho fora da União Europeia. Tá? Existem alguns casos que restringem, outros não. Tá? Então, vai depender da empresa partner na qual você estiver encaixado. Porém, em grande maioria, é possível, depois que você cumpriu o teu trabalho, o teu aviso prévio, o teu notice period no Brasil, você embarcar conosco num trabalho remoto durante o período que as documentações locais estão sendo estruturadas e feitas, e logo você muda para Portugal e continua o seu trabalho, já que on-premise, ou seja, em Portugal, a partir de Leiria, a partir do co-living space, né, como um potential, ou seja, você está com um modelo de contrato, com todo o suporte que nós já mencionamos aqui, o co-living space, toda a documentação, as despesas básicas desse co-living space para você durante o teu período de até 12 meses. E após 12 meses, você tem nós já entendemos que você já se preparou, se estruturou, já está vivendo aqui, já tem as experiências locais, já conhece os seus direitos, deveres, comportamentos,
já passou por um processo educacional ou está quase a finalizar, então nós entendemos que você é pró e você tem um contrato de trabalho no modelo e nos valores locais aqui de Portugal. Essa é a segunda trilha, que vai trabalho remoto a partir do Brasil, um trabalho local aqui durante o período de formação e um trabalho com um contrato de trabalho por mais um ano, totalizando 2 anos. E o processo educacional, ou seja, em paralelo também, é a terceira trilha, é a trilha onde você, durante 12 meses, que normalmente é quando você chega aqui em Portugal e vai ter as aulas à noite e aos finais de semana, lá na Universidade do Politécnico de Leiria, poder ganhar conhecimento sobre questões culturais, questões de negócios, comportamentais, como foi mencionado no conteúdo, e exercitar muito o seu inglês, e exercitar o seu inglês em temas técnicos, porque os conteúdos são feitos também para exercitar sessões dinâmicas dos eventos e das cerimônias ágeis, temas técnicos, temas do teu comportamento e atitudes dentro de uma reunião de trabalho. Então, a ideia é que você, em paralelo, consiga trabalhar, ou seja, está lá trabalhando, tendo a sua colaboração com a empresa partner, porém, no mínimo 2 vezes por semana à noite e alguns finais de semana, aos sábados pela manhã, você tem que se deslocar ao Instituto Politécnico de Leiria e fazer uma colaboração com a sua turma para ganhar esse fit cultural, evoluir no teu fit cultural e nas tuas questões mais comportamentais aqui da Europa. Bom, aqui falando um pouquinho sobre referências, né, dos nossos Tones que tiveram conosco, estão conosco no programa desde 2022. Aqui é a turma 2022, o Inter, conosco, um dos nossos eventos de confraternização, aqui também um outro evento de confraternização que tivemos, e vários encontros que a gente faz para acompanhar o dia a dia e o one-on-one com as equipes, e aqui até compartilhando um dos nossos Tones, teve a bondade de compartilhar um depoimento que também é importante a gente deixar aqui claro o testemunho de pessoas que estão vivendo conosco essa jornada. Eu queria só aqui ler para vocês um pouquinho o que ele está dizendo, né? 2022 foi um ano que mudou minha vida, né? Nesse ano eu tive a oportunidade de iniciar um projeto internacional, ele foi selecionado e participou por todo esse processo conosco no programa Tônio, que abriu um mundo de oportunidades, né? Ele está muito feliz, orgulhoso, está muito emocionado por tudo que ele está vivendo aqui na Europa. Ele tinha um sonho, né, que se tornou realidade, e agora é a hora de aprender novas formas de trabalho, melhorar o inglês e apreciar essa nova sociedade, né? E ele está aí desejando um feliz ano novo para todo mundo que também está querendo passar por essa oportunidade. Então, acho que aqui é um depoimento claro de alguém que está conosco e expondo que tudo isso tem a ver com experiência, com uma oportunidade, e não deixem passar. Por quê? Porque se não for nessa, pode ser numa outra, mas quem não estiver participando, quem não estiver se aplicando, nunca vai conseguir sair do seu momento atual. Pessoal, agora eu vou só recapitular aqui um pouquinho do que está dentro desse programa, ou seja, o que faz parte desse pacote, que eu já falei, mas é sempre bom a gente recapitular e detalhar aqui, item a item, que endereçam aqueles primeiros pontos todos que eu falei que são os principais desafios, as principais dores, né? Primeiro ponto é documentos. Nós vamos cuidar de todos os documentos para vocês que têm a ver com o visto, a residência e os documentos básicos locais para o talento. Se você vier acompanhado, nós vamos te dar o encaminhamento para que você possa conduzir, mas para você que é o talento que está vindo para cá, faz parte do nosso pacote. Segundo, a passagem de vinda. Nós vamos comprar uma passagem de vinda para você vir lá do Brasil para Portugal, para você, com no mínimo uma bagagem para você vir para cá. Se você tiver um acompanhante, fica por sua conta. Nós vamos cuidar de todos o seu housing e as suas despesas básicas nesse housing durante o período de formação no Politécnico de Leiria. Então, você pode vir, você mais um acompanhante, e nós vamos cuidar da água, da energia e da internet, sem custo para vocês, com um limite. Esse limite vem determinado no nosso contrato, né? E para quem não vai vir através do modelo acompanhante ou sozinho com acompanhante usando o nosso dormitório, quem vem através do Family Pack normalmente fica 15 a 20 dias nos dormitórios, e a gente já apoia e orienta a fazer o aluguel de um espaço para a família, e ele recebe um Family Pack mensal de 500 euros.
Próximo é a graduação, ou seja, faz parte também desse pacote, né, uma graduação completa de 12 meses no Instituto Politécnico, 180 horas, que acontecem à noite e aos finais de semana, como eu comentei, e a próxima turma começa agora no Q1 de 2023 e vai até o Q1 de 2024, para te apoiar ao teu fit cultural, a tua questão educacional, tudo dentro do pacote. E, obviamente, o trabalho, né, ou seja, o teu emprego, o teu trabalho. Durante o período remoto, vocês como prestadores de serviço ali 2 ou 3 meses, que é o período da documentação, depois vocês vêm para cá com o seu visto, são 1.800 horas nos primeiros 12 meses de trabalho, com uma remuneração associada, todo esse pacote que já foi colocado aqui, e após 12 meses, um contrato de trabalho já no valor e no padrão local, onde vocês têm autonomia para conduzir como prós aqui, né? Entendemos vocês como prós já após 12 meses para conduzir a sua vida, buscar os seus espaços, os seus locais e assim por diante. Nesses primeiros 12 meses, nós oferecemos documentação, viagem, as despesas da moradia, mais a moradia e a graduação, e você ainda vai receber por mês entre 1.000 a 1.800 euros líquidos por mês durante esse primeiro, e depende entre 1.000 a 1.800 do nível que foi identificado no processo seletivo pelo partner. Como eu falei, são 5 níveis que podem ir entre 1.000 a 1.800 euros líquidos nos primeiros 12 meses, e já fica também pré-estipulado o teu contrato de trabalho no valor para o próximo ano, isso no momento que nós firmarmos aí a nossa relação no processo seletivo, tá? É importante, como é um programa de 24 meses, 12 meses estudando e trabalhando, e mais 12 meses como pró, trabalhando com um contrato de trabalho num padrão local formal, estruturado aqui local, nós temos também um acompanhamento trimestral de KPIs para que você consiga entender e fazer também a sua avaliação, onde nós pegamos feedback do cliente, do partner e também de vocês e fazemos esse matching para garantir que as coisas estão conforme, estão estruturadas e estão caminhando bem. Bom, como funciona o processo aqui desses 24 meses? Qual é o compromisso e quais são as etapas que vocês seguem para firmar este compromisso? Primeiro, nós fazemos, após o processo de aprovação, existe uma offer letter, ou seja, você foi aprovado pelo cliente, você recebe uma offer letter como essa, é uma carta dizendo o seguinte, olha, você foi selecionado, o seu nível é tal, e a gente quer que você faça o seu onboarding, a gente espera que você faça a sua assinatura do teu engajamento, e você já vai receber 2 minutas, a minuta do nosso programa e uma promessa de contrato de trabalho. Como que funciona isso durante a questão do contrato de trabalho e de serviços? Você recebe, durante o período remoto, um contrato de prestação de serviços, durante 1 ou 2 meses que vocês estiverem aqui em Portugal, também como prestação de serviços, e já tem um contrato de trabalho estruturado para que vocês possam ter este contrato pelo resto do período com os valores estipulados daquilo que foi determinado no teu processo seletivo. O processo, ele não tem nenhum custo para o talento, ou seja, ele é totalmente patrocinado durante esses 24 meses, não existe custo para o talento, o que existe é uma penalidade se você sair antes de 24 meses. Por isso que nós usamos uma ferramenta jurídica chamada contrato de financiamento, que a cada mês que passa vai se reduzindo essa penalidade até os 24 meses. Tudo chave na mão, não existe custo nenhum para vocês, para quem estiver participando do programa. Obviamente existe o custo se você sair do programa e rescindir o contrato antes desses 24 meses, e vocês vão receber essas minutas para quem passar pelo processo conosco por completo. Bom, e aqui a gente resume, né, o porquê que a gente enxerga que o Tony é bom para o talento que quer vir para cá, né, para o talento internacional que quer vir para cá. Primeiro, é uma oportunidade, como um dos nossos Tonys já disse, de viver uma experiência pessoal, profissional e cultural. É uma experiência diferente, te enriquece isso. Então, é um caminho interessante para enriquecer a sua carreira, enriquecer a sua vida pessoal. Outra coisa, você vai acelerar o teu processo para se tornar aquilo que o Rogério comentou lá no início, que é o que nós chamamos de International Ready Programs. A nossa missão é permitir abrir portas do mundo para talentos que queiram estar prontos para
experiências internacionais. Então, a nossa jornada te prepara para ser um talento international ready. Segundo, terceiro, perdão, ela é totalmente suportada e ela é segura. Tem alguém por trás que já conhece, já passou pelas experiências, está aqui para resolver problemas, né? Problemas acontecem e resolver problemas faz parte da nossa jornada e suportar de forma estruturada e segura o talento. E é um pacote completo, vem com a viagem, documentos, co-living ou o Family Pack e as aulas para que você consiga também criar colaboração, entender um pouco mais como funciona a regra local e te ajudar a você fazer o seu fit e se tornar um profissional internacional ready. E, obviamente, você trabalha e se prepara para ser contratado por uma empresa internacional, porque após os 24 meses, a empresa partner pode te contratar diretamente ou você mesmo buscar uma oportunidade por conta aqui em Portugal ou, quem sabe, em outro lugar, desde que seja do teu interesse, e você esteja estruturado e ciente daquilo que é bom para você e para sua família. Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para falar em termos de conteúdo. Agora a gente vai para a sessão de perguntas e respostas. Vou dar um stop aqui. É muito conteúdo, mas faz parte. Já temos algumas perguntas aí no chat, né? Vamos a isso. Daí, Zé e Rogério, vocês podem ir puxando as perguntas que vocês acham mais pertinentes e depois a gente abre aqui para quem quiser fazer alguma pergunta mais direcionada, pode ser? Pode. Pode demais, então tem que esperar à vontade aqui. Uma pergunta interessante aqui. Quem já mora em Portugal pode fazer parte do programa? A pós-graduação precisa ser feita presencialmente ou existe a possibilidade de ser EAD? Quem fez essa pergunta foi o Marlon Matos, uma das primeiras perguntas aqui. Pessoal, para quem já está em Portugal, sim, pode participar, ou seja, quem já está aqui, quem está em outros países também, tá? Então, não necessariamente é só do Brasil, desde que você cumpra aqueles requisitos que foram apresentados. A questão é, a pós-graduação acontece em Leiria. E um dos objetivos de estar em Leiria, de estar junto, é criar essa colaboração entre as pessoas, criar essa comunidade. Nós temos, sim, algumas aulas em EAD, porém, o core do curso é presencial, ou seja, estar lá durante os dias à noite, né? As noites que são dois dias durante a semana. E ao final de semana é muito importante. Então, eu diria para você que sim, é possível para quem está em Portugal, porém, tem que estar lá em Leiria 2 vezes por semana e até 2 sábados por mês, tá? Fora isso, não há problema algum, você pode até viver em outro local, em outro sítio, né, aqui em Portugal, desde que tenha essa colaboração. Mas não é puro EAD, ele é híbrido. Rogério, quer selecionar uma, enquanto eu vou selecionando outra? Ok. Aqui, for now, the need is just for working with Java development, or is there any chance to start working with Python, Power BI, or even a Scrum Master? Aqui a gente respondeu que a gente tem 3 oportunidades, uma de Data Engineer, outra de Full Stack para .NET, né, NetCore, né, com experiência em Angular ou preferência em React, mas que tem experiência em Angular, que pode desejar ter experiência em React também e se aprofundar nisso, né? E o Java, né? Que é o que a gente tem, são essas 3 oportunidades, tá? Essa é uma pergunta que Boa. a gente já falou, né? Agora vamos para a próxima. Eu pego uma aqui, você vai pegando outra aí, Rogério. Vamos fazer um ping-pong. Sobre a experiência comprovada em tech, a atuação como engenheiro eletricista com foco em energia fotovoltaica é válida? Pessoal, o que eu falei é o seguinte, se a sua formação é engenheiro eletricista, ou engenheiro elétrico, porém você tem experiência em tecnologia, vem trabalhando em um daqueles perfis que nós mencionamos, com no mínimo 3 anos de experiência que a gente consiga comprovar através de contrato de trabalho, ou prestação de serviços, e a tua entrevista seja potencial, sim, você pode participar. Porém, de novo, reforçando, é um balanço dos dois. O importante é você demonstrar a sua experiência e ter a graduação, porque senão a gente não consegue te colocar numa pós-graduação, tá? E tem outra pergunta aqui em inglês. Is there a possibility for a person who is not ready right now to attend the Tony classes? Yes. You can participate at the IPL
post-graduation course, but you're not going to work with us, ok? O que significa isso? Você vai ter a possibilidade, qualquer um de vocês pode se matricular no programa que é o Business Security and Technology no IPL. Porém, o programa Tony, ele tem o componente de pós-graduação e ele tem também o trabalho, né? Então, se você não está pronto agora e você quer participar da Tony Classes, você pode ir diretamente no site do IPL e participar da pós-graduação somente, né? Então, isso é possível sim, tá? Porém, você não vai estar no Tony Program, que vai ter um parceiro, né? Trabalhando para um parceiro nosso, com o Coliving aqui vindo para Portugal, enfim, aí é outro componente. Tá? Boa, vamos lá, mais uma. Existe restrição de idade para participar? Ótima pergunta, pessoal. Não existe restrição de idade, pessoal. Aqui é uma coisa muito bacana em Portugal, principalmente a Hitachi, a Volkswagen, a Siemens, até a gente teve uma outra live com nossos clientes da Siemens. Ele mesmo falou, olha, essa pergunta eles nem entendem, às vezes eles não percebem o porquê da pergunta. Porque aqui é muito comum ter pessoas que trabalhar de 50 a 60 anos, 45, então dentro das equipes, com a pessoa, a malta, né, como eles dizem aqui, mais jovem, então não existe restrição. Pessoal, o que existe é aquilo que a gente disse hoje, é preciso ter graduação, é preciso comprovar a experiência, é preciso passar pela jornada que a gente acabou de comentar, tá? Okay. Outra pergunta aqui há a possibilidade de se trabalhar remotamente do Brasil em alguma empresa europeia, legalmente falando? Você pode ter um contrato, né, de um contractor, certo, Zé? E trabalhar para essa empresa na Europa, né? Aí fala assim, nesse sentido, sim, haveria a possibilidade, talvez no futuro, em próximos de programa, para essa modalidade? Na verdade é o seguinte, o Tony é um programa de experiência internacional, ou seja, a pessoa tem que vivenciar o país, né? Estar remoto para a gente não é um programa que a gente pensou, porque a gente quer justamente trazer a experiência da pessoa para se mudar e mudar de forma estruturada e trabalhar no ambiente europeu. Eu sei que hoje, né, dado a situação do mercado hoje, que todo mundo trabalha para os Estados Unidos, Europa, o resto do mundo remotamente, isso é possível. Só que o Tony é justamente para quem quer mudar, para quem quer ter uma experiência cultural, uma experiência física, né, em outro local. Então, esse é um ponto que a gente não pensou no Tony remoto, tá? Geralmente as pessoas, como o José falou aqui, começam remoto, né, no Brasil, 2, 3 meses até o processo de ficar pronto e tudo mais, depois vem para cá, mas prioritariamente a gente preza para que a pessoa aqui esteja disposta a fazer essa trilha, né, da carreira, de mudar mesmo de país e ter essa experiência cultural, tá bom? Nesse momento é assim que a gente opta, porém, no futuro existem possibilidades. Para esse momento, para essa turma, é dessa forma. Ô Zé, Oi. o legal também é que não é simplesmente uma oferta de trabalho, né? É uma experiência, né? Então, assim, se você trabalhar remoto, você não tem experiência, não vive aquilo, né? Então, esse que é o mais bonito do programa, assim, né, cara? Com certeza, Renan, porque é o que o Rogério falou, se você... Às vezes tem pessoas que já estão preparadas, ela já tem essa experiência, ela já está com inglês, já viveu, já viajou. Normal, tem várias plataformas fazendo abertura de possibilidades de você trabalhar remoto. A nossa questão é, quem quer viver uma jornada e uma experiência internacional e tem que viver essa experiência, viver o ato de você mudar. Então, por isso que a gente desenhou todos esses componentes para apoiar o talento nessa jornada. Tem uma outra pergunta aqui que é possível inicialmente ir na opção co-living e posteriormente alterar para a opção family pack? Sim, é possível, pessoal. Sim, é possível vir no modelo inicial como já tem casos como esse, tá? A gente já tem casos similares a esse. Então, a resposta é sim. Isso aqui não sei se a gente já falou, existe restrição de idade para participar? Já falamos. Já falamos, né? Tá. Já. Calculando o processo, já falamos também, né? Que você explicou aí no final da apresentação, certo? Aqui, ó, tem uma pergunta aqui interessante, ó, do Guilherme Canova Bueno. Ele fez uma pergunta tricky aqui, mas boa, vamos perguntar. Que caso depois de um ano eu não consiga me manter por conta do aluguel e de mais custos, é possível voltar para o Brasil? Existe algum custo por não ficar os 2 anos? Olhando para o outro lado, existe limite de tempo para ficar trabalhando em Portugal?
Olha, pessoal, é o seguinte, nosso objetivo aqui, a gente formata um modelo para que você consiga vir e se estruturar e ter dignidade em Portugal. Ninguém está fazendo algo aqui para que você não consiga ter dignidade em Portugal. O que significa ter dignidade? Você tem uma vida plena, uma vida completa, que você consiga ter a sua estrutura de vida aqui. Óbvio que cada um tem um custo de vida e óbvio que as pessoas que vêm para cá com um olhar de que vai conseguir sair todo dia para comer fora, vai conseguir viajar todo final de semana, são coisas extras, então você tem que saber administrar. O modelo que a gente cria é para que você, durante os 24 meses, você tenha dignidade e estrutura. Existe uma penalidade se você desistir? Sim, existe uma penalidade pelo investimento que a gente faz. Está descrito lá no contrato, ela vai reduzindo mês a mês. O segundo ano é um contrato com valores pré-acordados. Você já vai vir para cá sabendo qual é o teu valor de contrato do segundo ano. E nós estamos também te orientando e dando todo um conteúdo para que você consiga ter autonomia para não cair nas ciladas dos custos de aluguel, né? A gente até mostrou ali os pontos mais densos, mais procurados. Normalmente, oferta e procura ali é mais caro. Leiria e outras cidades satélites são mais baratas. E existe também a capacidade de você trabalhar remoto a partir de Portugal, tá? A gente fala que aqui, você está vivendo a experiência em Portugal, a maior parte das empresas abrem o remoto e o híbrido aqui em Portugal, tá? Então, você também pode se deslocar para alguns lugares menos complexos, tá? Mas é uma mudança, é uma coisa que tem que ser planejada e a gente acompanha e valida isso no nosso processo seletivo. Tem outro. Para ir com a família, a esposa mais enteada, a passagem, passaporte são pagos por vocês também? Prioritariamente, a gente paga a passagem, né, e todos os custos da pessoa, né, não da família, tá? E aqui no co-living, geralmente, a gente reserva um quarto que tenha condição de atender a família, né? Agora, a questão de passagem, mais visto e tudo mais, para a esposa enteada é o custo da pessoa. Perfeito, é isso aí. Tá bom? Aqui uma pergunta legal. Ó. A universidade é próxima do co-living? Sim, é próxima, dá quase para ir a pé. E a gente também tem uma estrutura de mobilidade, que é um cartãozinho de transporte que é muito barato, se não me engano são 15 euros por mês, que te dá acesso a toda a infraestrutura de conexão de ônibus da região de Leiria. Você paga basicamente 15 euros por mês. Mas você consegue ir para a universidade a pé do nosso co-living, tá? Aqui tem outro. Good morning. Is possible getting any position like as data science or business analysis on number 3, Tony? For a while, no, because we are just for those 3 stacks that we already present to you, okay? But maybe in the future for business analysts, sometimes mainly for Hitachi, you got some opportunities. Maybe you can open in the future an opportunity just for business analysts, okay? Aqui a Alessandra faz um comentário, né, que a maioria são homens, né, mas a gente trouxe mulheres também, infelizmente não tinha tantas candidatas para os stacks que a gente tinha, mas a gente não tem restrição nenhuma para trazer mulheres, enfim, para ninguém, não há nenhum tipo de, nós queremos incluir todos, tá? Então não há, a questão é que quem tinha a experiência no momento eram as pessoas. Tinha mais 2 outras mulheres que eram para a vida, depois tiveram uma situação familiar, não vieram, enfim. Mas totalmente aberta. De novo, nós somos uma empresa que garante inclusão. Tá bom, Alessandra? Boa. Outra aqui do Marcelo SC. Vocês podem passar o documento com o job descriptions? Marcelo e todos, além do que está gravado aqui e também no programa da DIL, a gente vai deixar claro lá, porque vocês já participaram da aceleração dos processos, a gente vai deixar lá disponível, lá no linkzinho da plataforma da DIL, o job description, tanto aqui no conteúdo, como também os detalhes por lá. Algum aqui? Aqui uma pergunta, olha, o Hum. Teles está fazendo uma pergunta. É possível viver de forma estável com 1.000 euros nos primeiros 12 meses? Pessoal, você tem que entender o seguinte, os 1.000 euros é líquido nos primeiros 12 meses, que é a base, né? Nós vamos até 1.800, onde você não vai ter custo com qualquer tipo de documentação, você não vai ter custo com hospedagem, não vai ter custo com as despesas da sua hospedagem, você vai ter uma pós-graduação. Então, assim, com 1.000 euros, tendo essa infraestrutura toda, sim, é possível, isso como valor base do nível 1, né?
Então, sim, é possível, a gente tem casos como esse naquela região de Leiria. Quem não trabalha na área há alguns anos tem chance, aí vai depender da experiência que você tem comprovada, acumulada, né? Se você tiver experiência em desenvolvimento acumulada, que você consiga performar bem na entrevista, né? Comprovando isso, se você tenha saído nos últimos anos, vai depender muito, isso é muito relativo, tá? Não há uma restrição, mas se foram muitos anos, né? Provavelmente a pessoa pode estar um pouco desatualizada também, tem esse detalhe, né? Uma pergunta aqui da Alessandra tem a ver, como eu já ouvi algumas vezes, como está a situação da xenofobia dos portugueses contra os brasileiros? Seria um empecilho no desenvolvimento profissional? Pessoal, aqui a gente tem até a própria resposta aqui na nossa apresentação. Você viu um profissional que é um diretor, vem conosco num programa para poder até elogiar o talento internacional, o talento brasileiro e abrir as portas. Problemas, pessoal, você vai ter em todos os lugares do mundo. A gente tem problemas no Brasil, a gente tem problemas aqui em Portugal, a gente tem problemas em outros países da Europa, mas depende muito também do seu comportamento e das relações que você cria, né? Então, a partir do momento que por isso mesmo que a gente cria todo um cenário para que você não se exponha, ou que você consiga se expor menos a algum tipo de dificuldade, ou que você se prepare para isso, né? Não se esqueça que todo ato de viagem internacional, você tem que ter a humildade de entender que o local para onde você está indo não é o seu lugar de origem. Então você tem que estar aberto a entender a cultura, a entender os cenários. Algumas pessoas confundem o comportamento mais conservador, mais direto, com xenofobia. Isso não é xenofobia, é uma questão cultural, né? Aqui eles são mais frios, mais conservadores, mais diretos. A gente que é mais quente, que vem de uma cultura mais caliente, né, que mais aberta, às vezes acha que isso é uma xenofobia. Não é, isso é uma questão comportamental do lugar de destino, vocês têm que aprender. Porém, a gente percebe que existem casos, com certeza existem, mas são casos isolados. Se você vem estruturado, bem certo, bem suportado, que tenha conhecimento e conteúdo, você vai conseguir saber os seus direitos e deveres, vai conseguir ter uma vida plena. E essa questão da xenofobia é muito, assim, você se adaptar. Por isso que no curso de pós-graduação a gente se preocupa muito com a questão cultural, de como você... Vou dar um exemplo básico aqui, que muda totalmente, né, a tua entrada que você vai conversar com qualquer um. Se você chegar aqui em Portugal, para qualquer lugar, qualquer serviço, chegar num restaurante, num lugar para comprar e falar, oi, tudo bem? Eles não vão gostar. Agora, se você fala assim, com licença, bom dia, já muda completamente o teu tratamento. É esse tipo de coisa pequena que evita acidentes, entendeu? Que a pessoa depois acha que é xenofobia. Não, eles estão aqui, eles querem que a gente se adapte, né, ao modelo deles, né? Se for para a Inglaterra, vai ser a mesma coisa, né? Você vai ter que se adaptar a como você conversa, como você se comunica. Então, esse é um ponto importante para quem vier, né? E tem que estar com a cabeça aberta. Se você vier já com, eu vou sofrer xenofobia, provavelmente, né, você está atraindo isso para você. Então, tomar muito cuidado, que tem gente que tem experiência ruim porque também não soube se adaptar, né? Então, eu só queria reforçar essa questão, tá? Boa. Tem uma outra aqui que ouvi dizer recentemente que Portugal estaria com o mercado bastante saturado, que a Espanha seria melhor para trabalhar. Qual a visão de vocês? Bom, eu não sei onde você viu essa informação, mas eu te dou uma dica aqui para quem estiver também aí acompanhando, entrar no FutureWorks, que é um ambiente, uma organização aqui portuguesa que acompanha as vagas em aberto. Existe um estudo que nos próximos 3 anos vão se abrir mais de 135 mil vagas de tecnologia para suportar as demandas aqui a partir de Portugal para a Europa. Então, o volume de demandas não está saturado, tem muita oportunidade, mas é óbvio, se você depende do mercado que você está falando, o mercado de tecnologia tem bastante oportunidade. E óbvio, a Espanha sim também é um país muito bacana, está aqui do nosso lado, é grande também, e a gente não tem uma questão de falar que é melhor ou pior. Hoje o Tony está sediado em Portugal, e em breve estará também na Irlanda, e a gente vai expandir aqui por toda a Europa. Tá? Então, fica também, planeje, olhe direitinho antes de fazer uma jornada, escolha exatamente o que você busca, para que você não tenha depois uma surpresa lá na frente. O Lucas está falando, Lucas Coelho, os 3 anos de experiência precisam ser exatamente nessas tecnologias, por exemplo, Java, ou anos de faculdade podem ser usados como tempo de experiência.
De preferência, Lucas, é experiência comprovada em trabalho, mesmo desenvolvendo, tá? A faculdade é a universidade, é o que você fez, é o teu curso, né? Então, o que eles prezam muito aqui na Europa é experiência, né, que você teve desenvolvendo, codificando. Exato. Pessoal, e assim, isso é um tema importante que o Gério comentou, é muito avaliado, não é só a questão do tempo, mas também vão te fazer questionamentos estruturais, conceituais, de engenharia, você vai fazer provavelmente também um teste, dependendo do perfil que você for desempenhar, mas não desista, pessoal, tá? Então, acho que assim, esse é um ponto. Você tem aí 2 anos, tem lá 2 anos .NET, 2 anos de Java, já trabalhou com React, eu acho que tem potencial, tá? Então, eu não deixaria de lado. Porém, é o que o Rogério falou, eles dão muito valor para conhecimentos técnicos e a gente vai ter que defender essa tese na hora de apresentar o perfil ali para o partner. Olha, pode-se trazer, o Arnaud tá fazendo uma pergunta já aqui local, né? Falando, pode-se trazer a família em reagrupamento depois de ter chegado à Leiria durante alguns meses? Só como é que funciona esse processo? A gente explica essa jornada, né, de como isso funciona. Ainda mais, recentemente até melhorou o processo regulatório aqui em Portugal, ou seja, você pode vir com a sua família e fazer o reagrupamento quando você estiver aqui em Portugal, tá, pessoal? Então também já tem aberto cenas, você vem com o teu visto, com a tua estrutura, e aí você acompanha com a tua família. De novo, depende do visto também, tem vários tipos de visto, por isso que a gente faz todo o setup, a gente conhece o D1, o D2, o D3, o D4, a gente conhece o D7, tem um novo visto também para busca de trabalho, tem vários cenários, nós somos uma empresa homologada para emitir Tech Visa aqui também, então depende do cenário, a gente avalia a melhor forma de fazer esse setup, e a gente suporta no caso da família, tá? Para você a gente cuida de tudo, suporta ou indica até a nossa assessoria para poder apoiá-lo no caso de um reagrupamento familiar. Pergunta do Danilo aqui. Experiência com Java, mas não especificamente com microserviços, é um perfil válido? Se você tiver uma boa experiência, é considerável, tá? Microserviços não é mandatório, é desejável, né? Então, se tiver uma boa experiência em Java, pode ser considerado. Boa. O André está perguntando como será a comunicação para os que seguirão no processo de seleção. Pessoal, vai funcionar o seguinte, vocês estão aqui acompanhando, mais pessoas vão acompanhar o processo de seleção, a Jill vai fazer o trabalho dela, como ela sempre faz nas outras acelerações, ela vai identificar os que têm um maior potencial, vai entrar em contato e vai nos encaminhar para que nós do Tony façamos o nosso processo de assessment, que é o segundo passo. Quem estiver no processo de assessment vai ter interações com a nossa equipe, né? A gente tem o Lucas, a Patrícia, a Carol, eu e o Rogério também participamos, e vários outros também participam desse processo para dar celeridade, e aí você vai saber se você vai ou não ir para um próximo passo, que é o passo de ir para o partner. Indo para o partner, nossas interações são muito ali one-on-one, e tendo ok, você já vai receber o program letter e as minutas de todos os contratos que eu comentei aqui para que você possa avaliar e tomar sua decisão da forma mais estruturada possível. A Rosane aqui, as you have just 3 opportunities, you choose just 3 persons of this program? No. We have about 15 positions open, 5 for each one of them. That's the answer. Mais uma aqui. Um ponto interessante aqui, ó, sobre os níveis de contrato, eu posso ir subindo de nível durante os 24 meses ou a pessoa fica presa no mesmo nível? Não, pessoal, ninguém fica preso, a gente obviamente tem os feedbacks, normalmente a gente aqui em Portugal também, para vocês entenderem a regra europeia, as mudanças não acontecem antes de 1 ano, então normalmente acontecem de ano em ano, por isso que a gente faz uma jornada de 2 anos. Existem exceções, porém você tem que vir preparado de que durante o primeiro ano, conforme o seu nível de seleção foi identificado, no mínimo durante esse primeiro ano você vai trabalhar naquele nível, e é possível no segundo ano fazer sim uma revisão, tá? Empresas como a Itachi, por exemplo, eles têm várias vagas que se abrem, né? Como uma empresa gigante, e para quem está dentro pode ter oportunidades, né? De alavancagem. Tem uma pergunta aqui do Eduardo, né? For someone that has experience as a developer for more than 3 years, but not enough in Java yet, it's possible to compensate with your current experience and you strictly need to have a 3-year proven experience in Java.
Eduardo, probably you're going to have at least 3 years of experience in Java. If you have 1 or 2, you can participate, but probably if you have only 6 months or at least 1 year, you are not going to be able to participate in the interviews. And so be aware that if you have more years, but not enough in Java, you can participate. You are going to pass through the DIO selection and also our selection here. But in the technical perspective, they're going to go deep to ask you lots of questions about Java infrastructure and so on. Aqui uma do José Roberto Carvalho, em outras edições do Tony, pode vir a cobrar outras tecnologias como Python, Django. Sim, Sim. Não há problema nenhum, porque se tiver... Depende dos nossos partners, do momento, né? Os clientes que a gente vai colocar e quais são as demandas. Então, não há nenhuma restrição. E assim, só para vocês fiquem antenados sempre com a DIL, porque a cada 3 meses, a ideia é que a cada 3, 4 meses a gente lance uma nova turma, e aí com demandas específicas para stacks específicos também, tá bom? Olha, pessoal, veio uma pergunta aqui do João Almeida interessante, tá? Dizendo o seguinte, olha, I'm in Brazil and I'm starting to apply for Italian citizenship. I know some EU opportunities are targeted to non-EU professionals. Is that the case of these opportunities at Tony? No. If you are a new citizen, if you have double citizenship, as I do have, you can participate. It's going to be easy, actually, for you to prepare those first documents. So if you have a double citizenship, if you already have applied for Italian or Spanish or Portuguese, it's going to be easy. There is no restriction about it, okay? Of course, usually, most of the people doesn't have double citizenship. And for you guys that are listening to us today, you can see after 5 years living and working here, if you have no previous inheritance for Portuguese or European citizenship, you can apply for it after you have been living here for more than 5 years. It's an opportunity also to join Tony program. Aqui o participante anônimo, qual a média de custo de alimentação por pessoa. Aqui a gente pode colocar o seguinte, um vale-refeição aqui é de 7,63 por dia, tá? Então, isso só para você ter ideia em relação ao trabalho, né? O que você vai receber no contrato de trabalho. Boa. Uma pergunta da Rosiane aqui. About the third opportunity. What if you work at Power BI and SQL without Kimball? Can I face that challenge while I can learn that too? Rosiane, Kimball is more principles, not a tool. You can, because when you design data warehouse, you need to have in mind that Kimball is some design principles, some contents, and like how do you plan and how do you create a structure for data warehousing and business intelligence platforms. That's just a concept. So you can learn, you already apply for it if you are working with Power BI and SQL. So you can just update your knowledge and can participate on it. E aí, da Daiane, após um ano, preciso deixar o Coliving e buscar um outro local para locação por conta própria? Correto? Sim, é isso. Você tem um ano de co-living com a gente e depois aí teu contrato vai mudar também, você vai ter um aumento de salário e vai poder também fazer o aluguel por tua conta. Então, pessoal, também isso é interessante, porque por que dos 12 meses? Porque você tem um time para poder pesquisar, não fazer nada no desespero. Porque a gente vê muita gente se preocupando com o custo de vida, que as coisas estão aumentando e que está tudo complexo, é porque as pessoas vêm sem planejamento, não tem tempo e acabam tomando decisões no desespero. Então você tem tempo para poder pesquisar, você vai ter histórico aqui, você já vai ter recebimentos, histórico, você vai ter contrato de trabalho, você vai ter um lugar para ficar seguro e você tem tempo para negociar, para buscar, para pesquisar, para entender aonde é o teu cenário, para que depois você possa ter autonomia de selecionar e aí fazer a sua própria mudança de forma estruturada. 12 meses é bastante tempo para você ir se preparando e todo o conteúdo que a gente oferece também na pós-graduação ajuda você também a ter mais preparação para negociar o teu ranking. Daniel, aqui dentro das posições disponibilizamos
especializados no programa Java, .NET, ter menos tempo de experiência em determinada tecnologia, não entra no perfil do programa? De novo, vai depender muito da tua experiência. Às vezes você pode ter um pouco menos de experiência e ter um perfil interessante, enfim. O desejável é 3 anos, tá? Porque é o que se espera de senioridade aqui para essas oportunidades que a gente está em aberto aqui, tá? Agora, tem gente prodígio, tem gente que, enfim, tem até menos anos de experiência, mas é tão bom quanto, né? A gente pode, eventualmente, no currículo considerar. Boa. E vai Pegar depender da entrevista com o cliente também, né? A gente já passou pessoas com menos experiência, mas que a gente viu o potencial, entendeu? E a gente falou, olha, acho que era bom dar uma chance para essa pessoa. E teve um outro que passou. Legal. Tem um aqui, ó, finalizado o programa de 24 meses, o visto continua válido? Ele servirá para oportunidades em toda a União Europeia? Bom, primeiro, pessoal, sim, o visto aqui em Portugal, como ele tem funcionado? Ele tem funcionado 2 mais 3, isso é o padrão. Então você ganha o visto, a residência, né? Diferenciando visto de residência. Visto é sempre visto com residência, o seu visto vale no máximo 4 meses. Aí você adquire a sua residência, pega o seu título de residência e normalmente ele vale por 2 anos, aí você se renova por mais 3 anos. O ato de renovação, você tem que estar empregado, tem que ter um contrato de trabalho, senão você não consegue renovar. E o visto de residência preconiza que você está residindo no local ao qual você tem a residência. Então, respondendo a segunda pergunta, eu consigo com esse visto de residência portuguesa me aplicar para uma vaga na Espanha e morar na Espanha? Não te permite, tá? Porque o visto de residência europeia, ele é focado, ou a residência, desculpe, o termo o título de residência é focado para você residir naquele país. Após 5 anos, e você obter a sua cidadania portuguesa, você passa a ser cidadão de nacionalidade europeia, aí sim você pode se aplicar para outros países. No caso, se você vai para um outro país e trabalha remoto, sim, é possível, porque você vai recolher os seus impostos aqui. Porém, se você quiser mudar, tem que passar pelo mesmo processo, por isso que também a gente está abrindo o Tony, né, em outros países, em outras cidades, em breve estaremos aí em vários países da Europa, até para apoiar também os que nós chamamos de Tony Alumni, que são aqueles que têm interesse em permanecer durante um período em um local, depois ir para outro. O que nós aconselhamos ou desaconselhamos são mudanças rápidas, tá? Isso cria uma imagem péssima para o talento de vir para cá e usar um determinado país como um trampolim. Só esse ponto de atenção que eu queria deixar aqui registrado. Aqui tem uma pergunta boa do André. Quem não for aprovado para essa turma, fica no banco de dados para nova oportunidade ou terá de se qualificar novamente para uma próxima seleção? Não, fica no banco de dados. Tá? Isso é uma ideia que a gente quer sempre para os que chegaram perto, né, e tem potencial, porque, de novo, depende de vários fatores. Você vai para uma entrevista com a gente passa você. Vai para o cliente, né, para o parceiro, aí às vezes ele, naquele momento, ele optou para o outro, né? Mas a gente sempre considera as pessoas que estão participando desde o início. Uma pergunta legal aqui da Rosane so about the salary, what you can say about taxes and discounts? To make it easy for the guys here, I mentioned net salary. Net salary is the take-home pay, is the salary you are going to get in your account. The taxation and discounts are out of it, so don't worry about it. The level 1 to level 5 is from 1K to 1.8K per month net after taxation. Okay, that's why in this presentation we'd rather to present it like this for you to understand exactly what amount is going to be in your account. And you guys during our journey is going to learn about taxation, about discounts, not for us, but for you to be prepared for next opportunities and other scenarios you are going to live in your future. A pergunta do Arnaud aqui, que ela é importante. Depois desse primeiro estudo, pensou no nível mais elevado para manter os recursos humanos motivados a longo prazo no programa? Isso tem a ver com a motivação que a gente conversou até com o Paulo lá, lembra? A gente tem, né, a nossa bolsa, que é de 1.000 a 1.800, né, no primeiro ano, e depois você passa para um contrato com um salário maior, mais adequado aqui à condição, né, de mercado.
Porque nesse primeiro ano você vai ter o custo de moradia, né? Todos os custos que você vai ter aqui praticamente pela gente, né? Então isso aí é diretamente também um custo agregado ao teu salário. Agora, o ponto importante aqui, Arnaud, é o seguinte: ver a experiência internacional e essa preparação, né? Que ela não é somente o salário é importante, obviamente, ninguém está falando que não é. Só que todo o contexto, né? Você vai ter todo o relocation, vai ter uma empresa, vai ter o pós-graduação. Tudo isso tem que ser colocado na balança, né? Porque isso sim tem a ver com a motivação de você vir um programa desse. É um programa que vai te preparar durante 2 anos, para você ser o International Ready que a gente fala. Então, assim, ver só o componente salário, né? E ver, a gente está sempre evoluindo o programa, enfim, fazendo os ajustes e tudo mais. Isso é uma preocupação constante de nós, né, como equipe do Tony, para manter as pessoas motivadas. Mas tem que também ver todo o cenário, né? De novo, é um programa completo, desde o relocation, tua passagem, visto, chegar daqui, você ter o housing definido durante 1 ano, onde você não tem custo disso, né? No local, no meio da cidade de Leiria, quer dizer, e decente, né? Com integridade, participando do programa de pós-graduação que vai te dar uma experiência fantástica, que vai ser reconhecido internacionalmente. Enfim, tem muita coisa aqui no que não é só o salário também, né? O salário, de novo, nós somos sensíveis, é importante, a gente sempre está evoluindo nessa questão, mas é o programa como um todo e a tua motivação de vir para cá. Você vai estar na Portal da Europa, numa empresa grande, né? E que vai ter muitas oportunidades e possibilidades para você no futuro. Então, isso é que tem que se levar em consideração, porque isso é motivação. Muita gente, vou dar um dado aqui, 85% das pessoas que não passam, às vezes, é por questão da motivação adequada, né? Então, por isso que eu fiz até questão de perguntar para o Paulo, né? Porque na entrevista a gente vê se a pessoa está motivada ou não. Se ela está só fazendo conta, né? Ou se ela está realmente vendo todo o conceito do que ela está sendo oferecido para ela, né? E da maturidade, da evolução na carreira, enfim, das portas que se abrem, depois você ter uma experiência internacional. Então, assim, é um programa que tem que ser visto de forma diferente, tá? É isso que é o nosso principal tip aqui para todos vocês. Boa, vou pegar aqui uma outra. Eu estava aqui só limpando aqui as perguntas que a gente já conseguiu responder. O regime de trabalho, ele é remoto ou é presencial? Ótima pergunta. Bom, pessoal, só para falando aqui daquela parte de trabalho, tem um período inicial que vai ser remoto a partir do Brasil, se o partner permitir, aí você vem para Portugal. Aqui em Portugal, normalmente a gente trabalha no modelo hybrid, ou seja, é muito mais remoto do que presencial, porém tem alguns momentos que você vai ter que ir para a empresa partner. Por exemplo, a Itachi hoje está funcionando 100% remoto, mas ela gosta de, 1 vez ou 2 vezes por mês, ter um encontro, né? Ter um team building. Então você vai até ao local, inclusive aquele local que apareceu no vídeo, é muito legal, tem uma vista espetacular, as pessoas fazem um team building, mas tem muita reunião remota, muito trabalho remoto. Então eu diria que o trabalho é híbrido, tá? Então tem um componente grande remota, mas a necessidade de algum encontro presencial, tá? Aí tem o Marcelo aqui que colocou sobre IR. Quais são os possíveis problemas? Você está falando de imposto de renda? É isso? Será que é isso? Bom, vamos lá. O Marcelo, estou vendo aqui sobre IR. Quais são os possíveis problemas? Bom, imposto de renda, você tem, pessoal, que entender que você tem imposto de renda no Brasil e você tem imposto de renda em Portugal. Existe uma grande vantagem de Portugal, que é você tem os acordos, chama acordo de Porto Seguro, que são acordos bilaterais. Então, você, a partir do momento que dá saída fiscal no Brasil, você passa a ter só reconhecimento fiscal em Portugal, e aí você passa a recolher os seus impostos aqui em Portugal e tem aqui o que nós chamamos de IRS, que é o Imposto de Renda de Pessoa Singular, que é similar ao IRPF do Brasil, porém você vai declarar num único lugar, não tem problema, você tem regras, deveres que são importantes, baseado no teu modelo contratual, e é isso que a gente vai fazer, e você vai aprender bastante disso com a gente vai te suportar, porque boa parte dos valores que são retidos na fonte já são cuidados pela nossa própria equipe de financeira contábil, porém, 1 vez por ano, até abril, você tem que declarar o teu IRS aqui, que é muito simples também, mas você vai aprender isso dentro da jornada de direitos e deveres da nossa formação. E aqui fala IRC.
né? Sim, o IRC é O o imposto de renda. corporativo, é das empresas, tá? O IR, Estava aqui até o Marcelo perguntando, IRS, né, IRS. se o contrato do Tony é enquadrado em alguma forma de como trabalho. Sim, sim, é enquadrado como trabalho. É um contrato de prestação de serviços e um contrato de trabalho, tá? Então você vai receber esse kit. Existe um contrato master, que é o que nós chamamos de financiamento do programa, que é onde tem a penalidade, os direitos e deveres, caso você... Tudo que a gente descreveu aqui está lá descrito, e caso exista uma quebra unilateral, existe uma penalidade, porém existe um contrato de prestação de serviços e um contrato de trabalho, e todos eles são regulados conforme a lei portuguesa. Nós somos uma empresa portuguesa, né? Vamos pegar mais algumas aqui. Obrigado, Estou Rodrigo. encantado com a oportunidade. Parabéns a todos pela iniciativa. Muito obrigado. Nós agradecemos. Queremos muito que vocês participem. Aqui é a pergunta da Silvia, que é importante. Que critérios a DIL vai utilizar para passar os candidatos para a fase de assessment, né? A questão do idioma é fundamental, né? Você precisa ter um nível de inglês a partir do B1, B2, tá? Esse é um critério. A experiência em tecnologia, né? Que também é outro ponto importante para que você possa passar para essa fase. Vamos caçar aqui mais algum. Vamos lá, pessoal. Mais dúvidas? Estamos aqui abertos. Olha, pessoal, tem uma pergunta aqui sobre... existem períodos em que o participante pode passar alguns dias no Brasil? Teve algumas perguntas aqui que eu vi também em questionamento. Pessoal, existe o seguinte. Aqui vocês, como é um contrato seguindo as regras legais portuguesas, se você trabalhar como prestação de serviço, durante o período de prestação de serviço, que vai de 1 a 7 meses, no máximo, de 2 meses no Brasil até 7 meses aqui total, você ganha um dia de férias por mês trabalhado. E por contrato de trabalho, você ganha 2 dias de férias por mês trabalhado. Então, esses períodos de férias, você pode ir para onde você quiser, desde que você esteja legal e depois retorne, você pode ir para onde você quiser. Então, pode viajar dentro de Portugal, pode ir para a Espanha, lembrando que existem os acordos, né, de tempo de permanência na Espanha, na França, mas, obviamente, você vai regressar bem antes dos 90 dias. E trabalhar a partir do Brasil. Trabalhar a partir do Brasil não é permitido sem uma prévia autorização caso a caso, por questões de acesso a dados fora da União Europeia, tá, pessoal? Então, é importante isso, então não existe uma resposta direta, porém, voltando ao que nós dissemos, a importante é você estar vivendo e residindo na Europa, porque a partir do momento que você vem para cá, pega a sua residência, volta, e não fica um período aqui, você perde esse direito e tira esse direito de uma outra pessoa que quer viver essa experiência. Uma outra questão aqui, muito bom, para quem tem cônjuge, qual a sugestão de living? Pessoal, a ideia é para quem tem cônjuge e não tem filhos, você pode viver no nosso co-living muito bem, tá? A gente tem um double, um espaço como se fosse um flat, tem um double, você pode viver com o teu companheiro, com a tua companheira, sem problema nenhum. É um espaço agradável, é bom porque é colaborativo, está bem posicionado. Porém, caso você tenha interesse em estar num outro espaço, a gente pode destacar este valor do co-living e te dar de suporte para você alugar um outro espaço, como é a questão do Family Pack. Acho que as principais perguntas já foram, né, Rogério? Não sei se o Renan tem algum ponto aí que seja interessante. Só tem uma do Carlos aqui, ó. Bom dia. Minha preocupação é em relação ao compromisso de 2 anos com o programa. Você saber qual é o percentual que as pessoas que cumprem todo o tempo do programa e o percentual de desistência. A gente teve 10% de pessoas que desistiram, mas eu vou te falar, se você já se preocupa com o compromisso de 2 anos, não venha. Porque é um programa, né? E aí isso mostra a motivação. Então, a tua motivação ela tem que estar pronta para 2 anos, onde você vai cumprir um plano, né? Justamente de preparação para você ficar international ready. Então, assim, esse é o nosso principal objetivo, tá, Carlos? Por isso que o percentual é baixo e a gente quer que as pessoas que venham com a motivação correta, né? Porque se o programa são os 2 anos, né? Veja se você quer realmente um programa desse, né?
porque Boa. realmente a gente tem custos, a gente adianta uma série de coisas, a gente tem custos altíssimos, né? E por isso que esse compromisso ele é necessário, né? E também é o que a gente acredita, da pessoa ter 2 anos de experiência com um acompanhamento nosso, enfim, constante, de mentoria, uma série de coisas para que você se torne uma pessoa bem preparada para o mercado internacional. Então, esse é o nosso principal objetivo. Tem um ponto aqui legal desculpa, fala, manda a bala aí, Renan. Não, eu só queria complementar aqui, compartilhando, porque às vezes a gente tem medo quando a gente faz um planejamento a longo prazo, né? Mas o longo prazo deveria ser o correto, né? A gente planeja um dia depois do outro. Então, aquela questão que a gente falou muito na aula inaugural, assim, de abertura, existe uma síndrome do impostor, né? Sempre a gente acha que alguma coisa vai dar errado, que no meio do caminho, sabe, tudo vai mudar e por isso impede da gente planejar e sonhar. Então, assim, como contribuição, eu acho que quando a gente começa a olhar o nosso objetivo, a nossa meta, o que a gente quer atingir, eu acho que as coisas elas vão contribuindo para que tudo aconteça, né? Então, a desistência do programa é uma taxa super baixa, os ganhos são intangíveis, né? Porque não é só um ganho financeiro, não é só uma pós-graduação, uma coisa que você leva para sua vida, assim, que você, daqui 10, 20 anos, você vai lembrar da experiência que você viveu. Então, só contribuindo, assim, né? Então, às vezes o pessoal pergunta nesse sentido, talvez não achando que 2 anos ele não vai chegar no final dos 2 anos, mas é muito mais por não acreditar na capacidade, no potencial de cada um, né? Então isso daí é super importante e é o que o Rogério sempre fala, assim, de você tá motivado, e tá motivado é você encontrar um propósito, sabe? Você querer viver essa experiência. Tem centenas de amigos que a vida foi transformada por uma experiência dessa. Então, isso realmente daí é para a vida inteira, né? Não é só por 2 anos. Legal. Isso é Vamos, muito, a Silvia acabou de colocar uma coisa legal, a Silvia Rocha. muito Tem uma legal isso aqui. sugestão: acrescentar no programa, como uma fase preparatória, uma orientação de carreira para quem ainda não atingiu os requisitos normalmente necessários. Fantástico, Silvia. Está no nosso roadmap a gente fazer isso, é o nosso Noob, e a gente vem trabalhando em parceria também com a DIL no DIL Global, né? Então, parte dos conteúdos a gente coloca lá no DIL Global. O DIL Global é para preparar pessoas para uma jornada internacional. Então, acho que tem tanto dentro do nosso roadmap, uma visão de suportar quem a gente classifica como noob, que ainda não está preparado, como também no DIL Global para poder apoiar nessa jornada. E aí eu queria só complementar aqui, né, Zé, porque esse tipo de pergunta é interessante porque, enfim, o programa ele vai existir ao longo dos anos. Então, assim, não passou agora? Se prepara, né? A gente vai ajudar, se quiser estar mais perto da gente. E aí a gente, geralmente, a gente gosta de pessoas, vamos falar a realidade aqui, né? A gente gosta de pessoas, a gente gosta de ajudar as pessoas. O programa ele tem esse objetivo, né? De ajudar você a ter uma carreira, né? E a gente não descarta ninguém. Esteja motivado, né? Com vontade de vir, queira crescer. Tem muita gente boa do que não passou no primeiro, né? No primeiro programa, que deu dor no coração, que a gente gostaria que tivesse passado, né? Não depende só da gente. Então, continua antenado aqui, né? E o Deal Global, como o Zé falou, é um caminho para você se aperfeiçoar e preparar para o próximo. Boa, tem uma outra questão aqui que é o seguinte, ó, tem o nível B2 em inglês, certificado exame APTIS do British Council, aceite. Foi certificado em novembro, mas ainda estou a estudar todos os dias para atingir nível C. Pessoal, assim, ó, a questão do inglês bom, parabéns, Anô, pela tua certificação, sim, vale, e a questão maior é a tua performance em se fazer perceber, participar de uma reunião, conseguir se comunicar, conseguir entender. É ali o mais importante. A gente já teve pessoas que foram B1 conosco e que ele se deu muito bem numa entrevista, conseguiu entender muito bem e responder muito bem aquilo que é necessário, não é ficar contando história, fazendo firula, é pragmático, objetivo, direto, entende, não entende, pede para repetir, isso não é um problema. E a gente já teve também pessoas que eram C1 e que basicamente por insegurança, por receio, por medo, não conseguiram, travaram, tiveram medo, né? Tiveram receio. O mais importante é confie em você, você tem que se fazer perceber, né? Se as pessoas te entenderem e você conseguir entender a pergunta e focar de forma precisa na resposta, tá valendo, é isso que é importante.
Legal aqui do Renan. Bora para É, cima, vou ser uma dessas legal. pessoas que vai dar depoimento mais para frente. Bem legal, Renan. Espero que você esteja com a gente aqui em breve. Boa sorte aí, Renan. Ah, a gente tem um sonho dos júniors também, viu? A gente está trabalhando para isso para o futuro, tá? Os júniors estão no nosso roadmap também, de no futuro a gente conseguir abrir portas. Agora, o conselho para os júniors é o seguinte: detona no inglês, faz o inglês acontecer, porque aí, se o inglês acontecer, se for um prodígio, tiver potencial, a gente consegue mais para frente começar a trazer os júniors para cá também, que é nosso sonho. A Vamos lá, AWS ó. Certification, Uma pergunta aqui de Leiria. Leiria seems to be a very cozy place. Is that possible to be living there after those 24 months periods? Yes, it's for sure. possible. There's a lot of people planning to stay in Leiria. That's why we actually decided to start in Leiria, because Leiria is in the middle of Porto in Lisbon. It is in Portugal, so you can live there, you can have your life there, and you can commute, you can come to Lisbon or to Porto pretty easy. So it's not complex to do it. And also, is a AWS certification is a plus? Yes, it's really nice to have. Really, really nice. Companies consider a lot when you have a AWS certification. Vamos aqui. Oh, thank you for explanation. My questions já respondemos. Bom, acho que chegamos aqui ao fim. Sim. Muito obrigado a todos, hein? Foi muito bom. Aí. Parabéns, pessoal, participou bastante. É isso aí, ó. Go, 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 estude English plus DIO. Portugal isso é aí. belo, Leiria cativou, muito bom. Pessoal, peço aí que a gente vai compartilhar os links novamente. Já tiveram alguns compartilhamentos de links por causa do áudio, mas os vídeos são aqueles. É um lugar muito bem escolhido, bem bacana. Mas, como o Rogério comentou, você tem que estar no mood, na motivação de vir, né? Isso aqui não é uma busca por dinheiro, uma busca por aumento de salário. É óbvio que existe remuneração, é óbvio que existe, mas é busca para você fortalecer as suas bases profissionais, para você abrir a sua cabeça para uma experiência internacional, viver uma nova cultura, e tudo isso de uma forma segura e estruturada, né? Então, se você está nesse mood, aí sim, se dedica aí para frente. E é um investimento na sua carreira, né? Você vai investir 2 anos também, né? Investindo, recebendo, né? Não é que você vai investir, vai investir recebendo. É questão de ter essa, como o Zé falou, é mood certo para vir, né? Mas eu queria agradecer também quem colocou os links aí dos vídeos, né? Para cada um, queria agradecer, não lembro agora, não consigo lembrar quem foi, mas agradecer pela disposição. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Todas as pessoal. perguntas, toda a participação, ao Renan, toda a equipe e ao Paulo, que esteve com a gente aí durante um período. Renan, valeu, hein, cara? Nós gostamos muito da DIU aí, viu? Imagina, vocês são os queridinhos aqui, viu? A gente é apaixonado aí por vocês e por toda a simpatia, disponibilidade. E uma coisa que eu sempre falo, assim, um dos benefícios que são intangíveis, na minha opinião, de estar nesse programa é se aproximar desses dois caras, assim. Então, assim, tá junto com o Zé, com o Rogério, então, assim, realmente a gente sempre tem que andar com pessoas incríveis que possam inspirar. E vocês viram aí nos happy hours, nas fotos, né? Então é muito legal ter esse apoio e realmente desbravar esse universo com uma super assessoria aí da B11, do Tony. Então, sou muito grato. Recados importantes, né? Primeiro, essa aula ela vai estar disponibilizada a partir de segunda-feira. Provavelmente até o final do dia ela vai estar na plataforma ali para você poder rever, reassistir e assistir. E eu vou pedir agora para a gente tirar uma foto, né? E você colocar no seu LinkedIn, porque eu sempre falo que o LinkedIn é uma vitrine e mostrando que você está buscando uma oportunidade internacional, mostrando que você está aqui sábado de manhã, né? Se empenhando, investindo no teu futuro, na tua carreira. Então, vamos tirar uma foto bem bonita aí. O Zé até arrumou o cabelo aqui, ó. Muito cabelo lá de lado, né? Até arrumar também aqui, para não ficar... É isso aí.
Eu vou tirar aqui também, ó. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Bom demais, peraí. 1, 2, 3 e... Show de bola. Então, pessoal, coloque no LinkedIn ali, marque o Zé, marque o Rogério, marque a B11, né? Então, esse momento é super importante para que você comece também a se aproximar, se posicionar e possa estar nesse programa. E o meu recado para as pessoas que não têm tanta experiência, né? Óbvio que esse programa é super classificatório, você faz um desafio e tem pessoas que estudam muito, conhecem muito desenvolvimento, e conseguem passar no desafio classificatório, mas às vezes não tem a experiência necessária para ingressar no programa. Essas pessoas começam a fazer um plano, né? Um plano aí para daqui a alguns anos você estar aqui, e é o que o pessoal até comentou no chat ali, de fazer uma jornada, né? Eu tenho que estudar inglês, eu tenho que melhorar meu inglês, eu tenho que aumentar meu hard skill, eu tenho que fortalecer meu soft skill, eu tenho que buscar uma motivação. Comece a fazer um plano, porque a DIO e o Tony, né, a B11, vamos estar muito conectados aqui, muitas novidades que vão vir. Super agradecimento, quero só abrir aqui para Rogério e Zé, vocês fazerem aí suas considerações finais, e super obrigado aí pelo tempo que a gente passou junto, viu? Legal, obrigado, Renan. Obrigado a todos. Para a gente foi um prazer, né? Agradecer a todos que participaram, né? E a gente fica motivado de ver muita gente aqui perguntando, né? Então, assim, o que eu posso dizer é o seguinte: é uma oportunidade, né? Se você tem disposição, está com experiência, agarre nela. Para quem não está pronto, não desista. Vão ter sempre pelo menos 3, 4 oportunidades desse tipo por ano, né? Através do programa Tony. Então, dá para você ir construindo esse caminho, né? E, de novo, tem a Deal Global, tem a gente aqui que pode acessar também, a gente está à disposição, a gente quer cada dia mais criar para os brasileiros, principalmente, um caminho estruturado para Portugal, para que justamente você venha aqui, não se frustre, que você tenha realmente esse tempo de 2 anos de investimento na tua carreira, mas que depois você virou uma pessoa totalmente pronta para o mercado internacional e aproveite muito isso, tem um retorno incrível para você no futuro. Então, eu desejo que você tenha toda a boa motivação para participar do programa, tá? E boa sorte a todos, obrigado mais uma vez, Renan, e falamos na próxima. É isso aí, pessoal. O Rogério já sumarizou. Se dediquem, participem, venham conosco. Teremos essa e outras oportunidades. E vai ser um prazer participar com vocês dos processos agora da trilha de seleção e da trilha de vocês estarem aqui com a gente, vivendo uma vida e uma experiência internacional. Obrigado. Obrigado, junto. Pessoal. Um abraço. Muito obrigado e nos vemos aí muito na jornada. Nos Em vemos breve. em Portugal, viu? Nos vemos em Portugal. Em breve eu vou estar lá com vocês também. Vamos junto aí. Forte abraço, pessoal. Obrigado, gente. Bom final de semana. Abraço, Valeu. pessoal. Até mais. Tchau, Bom tchau. final de semana. Tchau, tchau.